De volta com o nosso De Tudo Pouco, que tem de tudo muito pra você, muito conteúdo, porque você merece. Aqui, ó, WhatsApp 319-8402-9756. Manda sua pergunta pra cá, esse programa é feito pra você. Gente, cerca de 22 milhões de brasileiros assumem consumir pornografia. Desse número aí, 69% está aí ó, em um relacionamento sério, né? O que significa que são pessoas casadas ou com namoros sólidos, né? Mas como que isso afeta aí a relação do casal? É sobre isso que a gente vai bater um papo agora com o pastor Eduardo Queiroz e o psicólogo também, passou um tanto de coisa também, Misael Silva. Muito bom dia, seja muito bem-vindo. Obrigado, cara. Que bom tê-los aqui. Triste falar desse assunto, né, gente? Triste. Mas vamos lá. Eu queria que a gente comentasse. Qual que é a idade que você trabalha mesmo, pastor? Adolescentes até os 35. Quando 40. pega adolescente, pega o quê? 14, 15, 16? Acima de 13 anos. Acima de 13. Até 16? Até 18. Pornografia acontece? Toda hora. E aí depois, então, eu vou falar assim que eu tô para dizer que a gente atendendo, acho que 80%, por exemplo, das pessoas que a gente atende tem questões com pornografia. Não tô falando de criança não, tá? Eu já tô falando de gente mais velha. E aí eu quero que... E antes, eu estava até conversando com ele, era muito comum em homens. Hoje, as mulheres tomaram conta do pedaço. É verdade. Misael, quando a gente fala, assim, sobre jovens e também mais velhos, porque tudo às vezes começou na juventude, como é que a gente poderia entender isso? Porque 69% é um percentual muito alto. Sim, o que a gente vai ver, inclusive, eu acho que é um fator bem importante, estava conversando com o pastor Eduardo, esse período de 1950, nós vamos ver várias revoluções muito significativas. Sim. Então, a Revolução Feminista, a Revolução da Independência Sexual através da pílula, né, anticoncepcional, movimento hippie, que é um movimento também de sexualidade, demonstração da liberdade através da sexualidade, das drogas, enfim. Meio de comunicação. Justamente. E depois nós vamos ver a globalização e com isso nós vamos entrar na era digital, na era da internet, Sim. a banda larga. E o smartphone, eu acho que marca um período bem específico para essa questão do acesso à informação e o acesso agora a conteúdos pornográficos de uma maneira que a gente nunca tinha visto. Será que cada ano aumenta mais, Zé? Com certeza, porque você vai ver... Hoje, Antes era Playboy. Cada vez... Era de cuidado, não vendia para o menino novo. As meninas E lá para poder ver uma coisa. Para você ter acesso à pornografia, você tinha que ir na banca, você tinha que ter uma idade. Menor, isso aí. O custo. Hoje, os pais estão dando celulares para os filhos aos 7 anos. Uma porta aberta, né? Entendeu? E aí nós estamos vendo agora um acesso cada vez mais precoce a conteúdos inadequados. Então, hoje tem uma estatística mostrando que nesses sites de vídeos, né, famosos aí, em 3 cliques você tem acesso a uma informação altamente inadequada para crianças e adolescentes. Seja, e você pode estar assistindo um filme legal e de repente entra um negócio ali. Se você colocar o nome de qualquer desenho. Uma criança para assistir um desenho no YouTube, tem sessões de publicidade no meio daquilo ali, você fica assustado. Então, eu acho que esse período agora de tecnologia e do smartphone, por ele ser algo muito intuitivo, você vai ver as crianças mexem, os pais acham bonito. Não é bonito, não, que legal, já sabe mexer. Não, ele sabe manipular porque a própria máquina é intuitiva. Porém, ele não sabe discernir sobre o conteúdo. E isso tem criado impactos muito grandes. Por quê? Uma criança que tiver acesso a conteúdo pornográfico na infância, ela vai ser impactada para a vida toda. Tem uma pesquisa na Europa, tem uma pesquisa na Europa que mostra que um adolescente de 12 anos vendo pornografia uma vez por semana, ele vai aumentar a agressividade, irritabilidade e tratar a mulher como um objeto sexual. Eu queria perguntar, né, aqui o pessoal aqui de Angra dos Reis, a Nilce está participando. Um beijo, minha linda, obrigada pelo carinho aqui, falando que isso é tudo verdade. Vamos falar sobre 5 motivos que a pornografia atrapalha aí o casamento. E assim, bem objetivo, eu só queria perguntar uma coisa. Pastor Dudu, quando você vê um pré-adolescente vendo pornografia, muitos dele viram o pai dele vendo ou não? Como é que
a maioria das situações acontece? Não, a maioria é apresentado pelos colegas do colégio, que por acaso também alguém teve que apresentar para eles, né? Sim. Mas eu acho que o nível, não sei se você concorda comigo, o nível muito é da curiosidade, da facilidade de você ter acesso através da curiosidade mesmo. Entendi. Eu acho que o menino com um negócio desse na mão, aparece uma abinha lá no celular, ele já vai... Eu já atendi muita gente que a pessoa via, ela chegou a ver o celular do pai e descobrir que o pai via e aquilo frustrou muito. E isso acontece muito, né? Os pais, às vezes, têm canais de assinatura e a senha é altamente, assim, fácil. Todo mundo sabe qual que é a senha desses caras. É intuitiva também, são sequências intuitivas. E o que acontece? Os pais acreditam que isso vai fazer os meninos se tornarem homens mais másculos. Mas, na verdade, isso é um abuso. Né? Quando a criança tem acesso a um conteúdo de pornografia, a pornografia não é sexo. Pornografia não é um ato sexual como a gente conhece. A pornografia é um ato... Né? Justamente. É uma defraudação da forma de se relacionar, porque não é um relacionamento, é uma busca pelo prazer próprio usando o outro. É usar o outro para o seu prazer. É uma degradação, né? Justamente. E aí você vai ver uma marca na mente desses meninos que muitas vezes os pais enviaram. Eu já atendi muitos casos de adolescentes com vício em pornografia, com vício em masturbação, porque o pai enviava para o filho não se tornar afeminado, homossexual. E aí é engraçado que antes, isso é uma... antigamente os homens levavam na prostituição. Vão lá na prostituição. A cultura mudando também. E aí agora, não, é melhor mandar um vídeo. Medo da doença, né? Virtual. Apresenta um vídeo que é mais fácil. Vamos lá, então, quais as consequências, além dos jovens, e eles vão trazendo isso para o casamento? A pornografia destrói a confiança. Justamente. Eu acho que principalmente no jovem cristão, destrói a confiança porque a gente acredita na palavra de Deus. Sim. Então, quando você é instruído na palavra de Deus, você tem orientações sobre não fazer isso. E quando você faz por desobediência, gera uma culpa e isso aí vai criar dentro da gente uma inibição em relação ao relacionamento interpessoal. E para o casamento, a mulher se sente altamente violada e também agredida. Sim. Então, para a mulher, igual os homens não entendem assim, mas a mulher, elas vão ser claras, tácitas. Olha, isso é uma traição. Ela vê a pornografia como um menosprezo da sua pessoa, da sua imagem. O entendimento dela é que ela não é suficiente para o marido, né? E isso vai minando o relacionamento. Mas aí uma dica, ela não percebe que esse homem já está vendo isso muito antes de conhecer ela e independente dela. Não depende da forma física dela. Isso é um vício, inclusive, não justificando. Mas é para compreender. Entendi. E aí essa compreensão vai ter que levar o quê? Esse homem a perceber que isso vai causar dano, já está causando danos na confiança da mulher. A mulher é comprometida na autoestima dela e precisa de tratamento. E às vezes ela vai desconfiando, aí vai enfraquecendo os laços, daqui a pouco ela também não está tão fiel mais assim. Isso pode acontecer. Justamente, a infidelidade conjugal, a partir do vício em pornografia, é muito alto. Algumas pessoas não relacionam isso, mas a pornografia vai causando o que a gente vai tendo as fases da mesma questão da drogadição. Ela vai chegar à hipofrontalidade. O que significa isso? O seu cérebro está enfraquecido para tomar decisões, inclusive de barrar um desejo. Ele sabe que é errado, ele sabe que não deveria fazer, mas agora, movido por um desejo, ele vai quebrar o limite. Com quebra de limites, né? A pornografia ela vai sempre rompendo limites nessa área sexual da vida da pessoa. Então, é um contentamento que vai até um ponto, aí passou esse ponto, ela nunca mais vai voltar para trás, ela vai sempre para frente. Então, a pornografia ela leva a limites terríveis na mente da pessoa. Então, daqui a pouco está com bicho, está com criança, está com... Então, é um trem horrível. E nunca está satisfeito. Nunca está satisfeito. É interessante que a pornografia também destrói a autoestima. E às vezes a gente pensa não só do outro, mas até da própria pessoa, não é? Justamente. Nós temos visto muito casos de homens que entraram em depressão e num nível de ansiedade muito alto. Porque, se você for ver, e nós vamos falar um pouco também mais sobre isso, a pornografia, ela, além da própria luz, né, da imagem, mas o estímulo cerebral aumenta o nível de dopamina. Isso quer dizer que o nível de excitação cerebral vai aumentar.
E aí, o que acontece? O nosso cérebro ele não gosta de ficar superativado. Ele prefere a homeostase, o equilíbrio. Sim. Então, o que ele vai fazer? Ele vai cada vez mais bloquear a absorção dessa dopamina. Isso vai fazer o quê? Com que a pessoa agora tenha necessidade de ver coisas cada vez mais pesadas para que o nível de dopamina aumente. É a mesma coisa, é com a droga. O cara fumou uma coisa aquilo ali. já não satisfaz Isso. A segunda, terceira vez que ele for fazer, aquela quantidade inicial não vai trazer o mesmo tipo de prazer. Foi só um gatilho, né? Isso vai aumentar Disparou. agora o nível e isso vai fazer o quê também? Um desgaste cerebral. Por isso, muitos homens vão entrar em depressão, até porque, eu acho que nós vamos falar sobre isso, isso vai causar disfunção erétil. Os homens vão ter problemas sexuais, ejaculação precoce, ejaculação retardada. E isso vai causando também uma baixa autoestima no homem. Sim, ele vai ver, nossa, a masculinidade no homem. a falta agora do desejo pelo sexo real com a sua esposa, ou até com outras mulheres Ou que até preferem também, pornografia. Carol, vamos ser mais abertos. A comparação do órgão genital dele com o do outro lá do filme, que eles pegam os caras mais, né, super dotados e o cara fica olhando aquilo lá e vai ficar deprimido, angustiado. Porque... Você vê o nível que chega, né? Não, mas é verdade. Mas você vê, a técnica hoje da pornografia é o quê? É colocar em primeiro plano. O que significa isso? Se você fosse ver os jogos online, antigamente você via o personagem todo. Hoje você só vê a arma, é como se você tivesse armado. Exatamente. A pornografia está usando a mesma tática, coloca em primeiro plano. Olha, você não tem mais um homem agora tendo uma relação sexual com a mulher. Agora tem só a imagem do membro do órgão sexual masculino e o ato acontecendo. Por quê? É para a pessoa se sentir em primeiro plano. Eu estou fazendo isso. Só questão de neurônio espelho. E isso vai criar imagens mentais muito mais fortes. Eita. Entendeu? Então ele não vai ter, às vezes, nem essa crise, porque ele se sente naquele ato, participante do ato. A gente está falando aqui sobre essa questão aí. 22 milhões de brasileiros assumem consumir pornografia, né? É os que assumem. Assumiu, né? Isso, é os que assumem. E 69% está em um relacionamento sério. Ou casado, ou namorando. E a gente está falando aqui das consequências. Como afeta? Afeta a confiança, afeta a autoestima. A pornografia deteriora a vida sexual. Justamente. Exatamente. Na hora que ele tem a esposa, na hora que é para poder ter o tempo deles, não consegue. Mas eu acho que aqueles... Aí frustra mais ainda. Aí vai atacando mais ainda a autoestima. É algo em cadeia, né? Com certeza. Uma coisa vai levando a outra. É porque as personagens que eles usam são extremamente bonitas, né? São pessoas bonitas, então... É mentira. Aquilo ali tudo vai lá gerar... desenhado, tudo vai gerar no homem ou na mulher uma expectativa muito grande do ato sexual. Na hora que chega no ato sexual, a comparação que existe ali é muito grande com aquilo que ele viu. Mas uma coisa também é frustrante. Mas uma coisa muito importante também, pastor, homens com mulheres muito bonitas mesmo assim não têm interesse. Por quê? Porque o ato da pornografia é uma autoestimulação. Eles fizeram um teste com marinheiros americanos que ficavam 3 meses, 4 meses sem ter relação sexual com as suas esposas. Chegavam em casa, todos eles estavam impotentes, a maioria deles estavam impotentes. O que eles constataram? Homens saudáveis, atléticos, jovens, totalmente saudáveis. Como que eles estavam impotentes aos 25, 30 anos? Ou seja, o excesso de masturbação a partir... e causa uma síndrome chamada síndrome da mão de ferro. O membro masculino se torna insensível agora ao ato sexual. Então não tem a ver... A pressão da mão justamente, é diferente. A pressão da mão é diferente da pressão da vulva. E isso muitos homens não entendem. Muitos homens, inclusive, tentam suicídio porque se sentem impotentes e não conseguem mais ter relação sexual. E agora só consegue chegar ao orgasmo, ao ápice da relação sexual, se masturbando. E isso, para as mulheres, é altamente degradante, humilhante para muitas mulheres. Muitas mulheres relatam isso. Já atendi vários casos como esse. As mulheres se sentiram humilhadas por esse ato. Elas sentem justamente o que o pastor Eduardo falou, não suficiente para o marido. Entendi. E aí, esses são alguns problemas, além das perversões sexuais, que a gente chama de parafilias. Aí também tem um outro que é uma porta de entrada para a infidelidade. Isso aí. Eu acho que biblicamente aí a gente já sabe, né? Que o próprio Jesus falou, só de olhar para a mulher com intenção impura, você já pecou. Então, se você está olhando ali para outras mulheres que não são as suas, então a infidelidade começa dentro da cabeça. Né? Não é com a traição em si, mas é aqui dentro. Então, eu acho que a gente tem que tomar cuidado
né, como igreja, como cristão, de alertar as pessoas para isso. Porque às vezes não é uma pornografia explícita, mas é uma novelinha, é um filmezinho do Netflix que insinua algumas cenas. Então são coisas que vão entrando devagarzinho dentro das casas e vão ocupando um lugar. E hoje também trazendo um novo modo de traição, que é os relacionamentos online. E as pessoas acham que não virtual, são. né? Acha que não é traição, né? Não, Acha que não é traição, ou seja, começa a se relacionar com outra pessoa, conversas eróticas, filmagem através de webcam, ou se não, né, videochamada, e as pessoas estão ali na interação sexual. E muitas pessoas, por estar nessa distância, entre aspas, né, física, eles acreditam que aquilo não é traição, mas é. Sim. E, inclusive, vai ter problemas sobre a vida real. Ou seja, você vai perdendo interesse também no sexo real. Muitos homens já não querem mais ter sexo, eles querem agora outros tipos de excitação sexual, porque começou com a distorção da pornografia. E isso aí começa na adolescência, é tão sério que a gente foi fazer um bate-papo com os adolescentes lá na igreja, e o nível de perguntas, eu tive que mandar parar de perguntar, porque não era um nível de pergunta que um adolescente faria por curiosidade. Era nível de pergunta de quem estava profundamente enfiado na pornografia. Uhum. Então, o nível da pergunta dos meninos foi assustador, eu fiquei impressionado. Eu queria até perguntar, né, tem perguntas aqui também chegando, porque às vezes o cristão, ele fala, não, vou ver só para conhecer. 50 tons de cinza é considerado pornografia? Então, os filmes eróticos, todo... Porque os que ficam pornografia já é descarado. Mas aí tem uns 50 tons de cinza que a pessoa não vou só conhecer. Eu acredito que até também o nome é sugestivo, porque você vai ver hoje num tempo da pós-modernidade, onde nós não temos verdades absolutas, a coisa não é preto nem branco, é 50 tons de cinza. É o relativismo. É o relativismo até da forma de sentir prazer. Mas você vai ver que aqui o filme em si mostra um romantismo sobre uma parafilia, que é o sadismo e o masoquismo. O sadismo e o masoquismo não é uma relação baseada em afeto, em amor, em cumplicidade. Ele é baseado em um transtorno da qual a pessoa só consegue sentir prazer daquela forma. Ou machucando o outro, ou sentindo, justamente. E isso está também pautado possivelmente em abusos sexuais sofridos na infância, né? E por isso que as pessoas agora têm esses tipos de forma de sentir prazer. Quase assim com convicção absoluta, se não foi através da pornografia, essas pessoas sofreram algum tipo de abuso sexual. Outros tipos de parafilia? Com animais? Então, aí nós temos aí, exibicionismo. Zoofilia, pedofilia, os mais comuns. Exibicionismo. O exibicionismo seria o quê? A pessoa lá na casa dela, deixa aberto e gosta de ficar mostrando lá. Gosta de ficar nua na frente de pessoas, gosta de ter relacionamento sexual na frente de pessoas, quer pessoas assistindo. O voyeurismo, quer ver, né, pessoas tendo atos sexuais. Inclusive agora quer ver a esposa dormindo com outro homem, quer ver agora o esposo dormindo com outra mulher. E agora começa a ter distorções na forma de sentir prazer. Entra nisso. Justamente, o swing, que é uma prática sexual. Então, exibicionismo, voyeurismo, froteurismo. O froteurismo, o froter, aquela pessoa que vai entrar dentro do ônibus, dentro do metrô, se esfregar nas pessoas, ele tem essa excitação sexual num ambiente público, o froteurismo. E hoje tem até penalizado isso, né? Então, e você vai ver, um rapaz lá em São Paulo, nós vimos, né? Foi preso 10 vezes por causa disso. Olha, grande certeza que ele é viciado em pornografia. Ele começou uma vida de pornografia e aí começa a fazer o quê? Perseguir mulheres, começa agora a tentar gravar. Agora tem outras pessoas que começam agora no sadomasoquismo, na zoofilia, na necrofilia e por aí vai. E também no transtorno pedofílico. Agora sente atração por crianças. Pastor, e eu fico só falando aí, né, sobre questão no casamento. Você tem pré-adolescentes viciados já? Deprimidos? Com certeza. A gente está falando do casamento, mas ele já vem sofrendo desde... É o peso da culpa, né? O adolescente cristão sofre a culpa. Então, quando ele não tem ninguém para se abrir, para abrir o coração e contar sobre aquilo, porque eu acho que um dos passos para começar a ser tratado nessa área é ter alguém para você abrir seu coração. Sem ser julgado naquele momento. Você só tem que falar tudo, depois você vai E a gente que lida muito com casais, a gente sofre porque às vezes tem um casal que o rapaz ou a moça está querendo
se libertar daquilo, mas se contar para o esposo ou para a esposa que está com esse problema, ele é massacrado, é fuzilado ou até termina um casamento. Então não existe um amparo daquela pessoa que você pode abrir o coração e falar de um problema que é sério e não é fácil de sair. É porque, na verdade, também para a pessoa que recebe, é uma traição, né? Sim. Então ninguém tá Querendo ouvir. Tô aberto para ouvir a traição, né? Misericórdia. E já ouvi casos também, e eu já atendi casos de adolescentes que abusaram de crianças porque estavam viciados em pornografia. Justamente. Ou seja, muito caso de adolescente de 12, 13, 14, até 15, 16 anos, abusando de crianças, dos primos, da irmã, do irmão, devido a vício em pornografia. Além dos vícios em masturbação também. Gente, vocês têm que vir aqui para ser um programa inteiro sobre isso. Como eles disseram, né, também está relacionado à depressão. Você comentou, é aquela bola de neve, né? Justamente. Que vai levando, uma coisa vai desencadeando a outra. Precisa de ajuda, né? Precisa. Hoje eu considero ajuda médica. A pornografia online como uma droga, e o CID-11, que vai ser a nova formulação do CID, né, o Código Internacional de Doenças, já prevê a entrada do vício em pornografia online, né, assim como do vício em game, que já é considerado pela OMS um transtorno a ser tratado. Queria que a gente assistisse esse depoimento de alguém que já teve dificuldade nessa área. Meu querido, tudo bem? Meu nome é Edivan e sim, eu sou líder de adolescentes aqui na Lagoinha. E por incrível que pareça, os líderes também passam por isso. Eu fui um dos caras que passei por isso na minha infância, na minha adolescência, mas Jesus, o Espírito Santo, a transformação da mente ali, a descontaminação, e eu consegui ser uma nova criatura de verdade, né? Fugindo de toda imoralidade. Hoje eu estou casado, vou ter meu filhinho aí que está chegando, mas eu passei por esse processo também e consegui vencer, não sozinho, contando para os meus líderes, né, expondo a minha fragilidade, vulnerabilidade nessa área. Então esse é o conselho que eu dou para você, tá bom? Conte para os seus líderes, chegue alguém, não passe por isso sozinho e saiba que com Jesus, com o poder do Espírito Santo, você consegue vencer esse vício da pornografia. Uau! Você conhece, né, pastor Dudu? Conheço. É tão bom, gente. Quanto antes, melhor. Mais fácil. Menos sofrimento para a pessoa. Olha, e uma coisa muito séria, e aí eu me arrisco aqui a falar isso de forma bem tácita, bem transparente. Possivelmente uma pessoa que tem um transtorno desse vai ter que tratar para o resto da vida. Ou seja, então não é um transtorno qualquer, é algo que a pessoa vai ter que lutar, vai ter que tratar, vai ter que buscar ajuda. Vai ser como se fosse um vício em droga. Sim. Eu nunca vou poder falar assim que alguém está curado. Ó, o fulano está há 30 anos sem usar. Sim. Mas ele vai ter que lidar com isso agora pro resto da vida. Vão ter dias ali que vai dar vontade. Justamente. Né? Você vai ter que trabalhar. É uma das drogas atuais, infelizmente. Eu queria que vocês deixassem as considerações finais, pastor, nessa câmera aqui, porque tem muito pai assistindo, às vezes tem muito jovem também assistindo. Eu deixo uma dica que eu aprendi para a minha vida, que foi libertadora, que é aprender a destruir um altar na sua vida da imoralidade sexual. Eu acho que você que é preso nisso, começa a pensar se você tem levado isso, qualquer busca pelo prazer, em primeiro lugar na sua vida, em vez de buscar Deus em primeiro lugar. Né? Porque é muito fácil você ter uma frustração no trabalho, no dia a dia, e aí você querer chegar em casa e descontar isso num momento de prazer, achando que você merece aquilo. Sim. Mas a gente tem que ir para o pé da cruz, na presença de Cristo, que é só Ele que pode resolver o nosso problema, senão você vai estar substituindo um problema com outro e vai virar uma bola de neve na sua vida. Então, vai direto para o pé da cruz, que é lá que a gente resolve o problema. Isaia? Ok. Eu acredito que dos tabus que nós temos hoje é a sexualidade. Então, falar sobre isso, trazer isso para o modo da fala, vai impedir muitas vezes que pessoas façam isso, continuem nessa prática. Então, muitas vezes as pessoas com vergonha, com constrangimento, inclusive também com medo do julgamento, o que vão pensar de mim, verdade. O que vão achar de mim, ficam agora alimentando essas questões, porque não deixa de ser uma droga, uma busca pelo prazer, a pornografia, mas que vai levar cada vez mais à deteriorização de si mesmo, dos relacionamentos, do outro, e pode, inclusive, gerar crimes, atos criminosos. Pessoas viciadas em pornografia vão tender a atos criminosos. Então, procure ajuda, procure realmente alguém com quem você possa falar e não deixe isso tomar conta da sua vida. Exatamente. Muito obrigada, gente. Volta mais? Voltamos. Volta sim. mais?
A gente conversou aqui com o Misael Silva, que é psicólogo clínico e tem uma ampla experiência nessa área, e o pastor Dudu, pastor dos jovens adolescentes aqui da nossa igreja. Então, tem um nome, Legacy, né? Legacy Jovens. Legacy Jovens. Não quer ficar um segundo por fora da nossa programação? Agora você pode nos acompanhar através das plataformas digitais. Não perca tempo. Acesse, curta e siga-nos. Fique por dentro de tudo o que acontece por aqui. Rede Super, inspirando você.